pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo incrível feito por mim. Mas antes de tudo, bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Dani para Tudo. E esse é um canal de variedades, de vlogs, de receitas. Ultimamente eu tenho até postado muitas receitas e hoje eu quero postar para vocês, mostrar para vocês um artesanato feito por mim de uma customização de uma bolsa maternidade. A bolsa maternidade da cegonha carioca, né, do SUS, doada pelo SUS, e que ela pode se transformar em algo personalizado, bonito, né, diferente, não que ela não fosse bonita, né, mas com um jeitinho, a cara da mamãe, né, parecida com um enxoval, do jeito que ela gostaria que fosse realmente. Então, olha, isso aqui é só um spoiler de como ela ficou. Então vem comigo pro passo a passo que vocês vão ficar encantadas. Vem comigo. Hoje a gente vai fazer a customização dessa bolsa da cegonha carioca. Ela é distribuída pelo SUS para as mamães que fazem, né, o pré-natal na clínica da família. E quando você vai visitar a maternidade, elas doam, né, esse kit maternidade para as mamães junto com essa bolsa, e hoje a gente vai fazer a customização dela. E ela vem com esses emblemas, né, da prefeitura, do SUS, com esse desenho da cegonha, e a mamãe queria dar uma cara com o tema do enxoval do bebê, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então eu vou usar esse feltro para cobrir ali a imagem. Tecido, a gente vai precisar de um tecido, que aí você vai escolher, né, a estampa da sua preferência, e eu vou mostrar o material agora para vocês. Então, aqui eu tenho o feltro, que é o mesmo que eu vou usar lá para colagem, fita pompom, que pode ser cianinha ou qualquer outra coisa para fazer o acabamento, cola de silicone. Vou usar também a cola universal. Separei essa renda, talvez eu use, então vocês que vão escolher os detalhes. Aí tem uns bichinhos, esse é termocolante, mas eu vou fazer a colagem dele com a cola universal mesmo. Um outro leãozinho que eu comprei, tipo pelúcia, que também vou colar com a cola universal. Tesoura, espátula de madeira, vou usar uma espátula inox que vocês vão ver, que também é melhor para passar cola, e o tecido na estampa que vocês preferirem. E aí aqui eu posicionei o feltro, passei a cola universal e fui colando ali para poder fixar antes de começar a colar o tecido estampado. E a cola seca rápido e vocês vão ter tempo de posicionar direitinho, colar sem que marque, manche qualquer tipo de tecido que vai aplicar em cima. Agora eu posiciono o tecido na frente para tirar a medida mais ou menos, né, como eu quero ali encaixar nessa parte que tem essa borracha em volta branca, né, que é o acabamento do corinho ali. Então eu corto mais ou menos no tamanho, posiciono, e com uma espátula, eu aconselho fazer até com a espátula, essa espátula é de unha, então alguma coisa de metal que seja melhor do que um palito, porque o palito vai acumulando muita cola e vai chegar uma hora que a gente não consegue mais empurrar o tecido com tanta precisão. E depois daí vocês vão ver, já que eu já tô fazendo com a espátulazinha de aço, né, de metal. Então vai passando a cola e vai enfiando ali o tecido, prendendo toda a volta ali do tecido direitinho e ajeitando o pano para que ele não fique torto. O ideal é que você vá posicionando ele para não ficar torto ali. Então essa é a espátula que eu tô usando. Ela tem uma pontinha ali, eu pego a cola, vou passando ali em volta, ó, puxo um pouquinho, passo a cola e aí vou fazendo num pedaço uma extensão maior para poder colando
tecido de forma que ele fique bem preso e esticado. Nesse momento agora, eu já vou fazendo com o palito de madeira, tá vendo? E aí você vai prendendo e vai dando melhor apoio para você. Puxa de novo, ajeita para não ficar embolado e o acabamento ficar bom. Aí eu já cheguei na parte de cima, então eu prendi toda essa lateral primeiro e depois eu vou passar para a parte de baixo e para outra lateral e por último a parte de cima, e vocês vão acompanhando aí todo o processo. Tem que fazer com muita calma, as linhazinhas que começam a soltar ali, a gente vai cortando. Se tiver uma tesourinha pequena, tipo de unha, que eu não tinha, vocês vão cortando e vão fazendo. Confesso que parece ser mais trabalhoso, né? Mas não, é muito trabalhoso, mas não é. Eu fiz em menos de 2 horas tudo isso e é muito gostoso de fazer, muito gostoso. Só demorou mais porque eu fui fazendo com muita cautela para poder ficar perfeito, poder mostrar para vocês, né? Então eu tava gravando, acabou demorando mais do que o necessário. Agora aí eu já tô prendendo a outra lateral, já tinha prendido toda a parte de baixo e agora, ó, continua a mesma coisa. Agora tá dando para ver melhor. Eu puxo o acabamento da bolsa, passo a cola e vou prendendo ali. Depois, para tirar qualquer excesso de cola que fique, um pouquinho de cola que ficou ali, eu fui passando um paninho úmido e foi saindo. Não precisei passar nada de muito agressivo, abrasivo para tirar não. O próprio pano úmido eu tirei toda a cola. Vocês podem perceber que o tecido foi ficando todo certinho. Eu não fui esticando muito ele para poder ele assentar ali na frente e não entortar. Então, quando eu via que ele estava fazendo alguma preguinha, eu ia puxando, tirava de onde estava fazendo aquela prega e prendia novamente e foi dando certo. Agora aí já a parte de cima, a lateral já está toda presa, a parte de cima eu dobrei e fui ajeitando ali para dentro, esticando direitinho, para que não ficasse nenhuma dobrinha. E fiz como se fosse uma bainhazinha, né? Por dentro mesmo, dobrei 2 vezes para ele não ficar desfiando e prendi com a cola mesmo. A mesma cola que eu usei na lateral, eu usei na parte de dentro. Eu vou mostrar aí para vocês direitinho como é que fica. Tá vendo? Eu fui fazendo a dobra e fui colando direitinho ali. Nessa hora a gente sozinha não consegue muito. A alça ficou na frente, mas vocês conseguiram entender, né? Eu fiz uma dobra e dobrei de volta para dentro para fazer o arremate direitinho. Ali vocês podem ver que ele tá todo dobradinho, sem nenhuma pontinha de linha, para poder dar um arremate mais bonito. Aí eu fui pressionando com esse, tipo um Perfex, né? Um paninho seco para me ajudar ali, não ficar nenhuma parte com cola para dentro. E olha como ficou esticadinho. Agora vocês reparem que nessa parte lateral tem um elástico, a bolsa, né? Ali o bolsinho. Então o que eu fiz? Eu peguei uma toalhinha, coloquei ali dentro, um saco plástico, fui ajeitando mais ou menos para que ficasse esticado e eu pudesse colar para que ficasse o mais parecido possível com esse formato que tá ali, com aquelas pencezinhas ali, né? Aquelas preguinhas que tem no elástico. Então eu medi mais ou menos o tamanho, passando de um lado para o outro. Então eu tive que dar uns 2 centímetros para cada lado, para poder, quando eu colar no elástico lá em cima, não dar defeito e não ficar faltando para as laterais. E o ideal é que cole primeiro a lateral, depois a parte de cima e a outra lateral. Nesse momento eu comecei colando a parte de cima, mas eu vi que ia dar defeito. Então eu solto
porque a cola ainda estava molhada ali, né? Ainda estava úmido, deu para puxar. E aí eu começo colando toda a lateral para poder dar certo. E aí ficou perfeito depois o acabamento, vocês vão ver. Agora, já tinha tirado, como eu falei para vocês, que eu comecei colando na parte do elástico, mas não estava dando certo, então eu tiro. Percebam que a cola universal não mancha o tecido, é o mesmo tecido que eu soltei, e aí eu consigo tirar, remover enquanto ela está úmida, e comecei a fazer toda a lateral. Foi a melhor maneira, foi o jeito que deu o acabamento mais perfeito. Agora eu já tô fazendo a colagem na parte de cima, aí precisa de um pouquinho mais de atenção, porque a gente tem que levantar o elástico e ir ali empurrando com cuidado. E percebam que o tempo todo o bolso ainda tá preenchido lá dentro com o saco e a toalha que eu coloquei. Eu botei um saco no fundo, dentro de outro saco para ele ficar bem gordinho, e coloquei uma toalha. Então isso me ajuda a esticar ali o bolso e eu fazer esse acabamento. Quando eu tiro tudo que tá lá dentro, que eu vou colar na lateral, a parte de cima fica perfeita. Então vocês podem perceber que ele já vai ficando com o mesmo formato que tava das preguinhas ali. Agora eu tiro tudo que tá lá dentro, né, do bolsinho, começo a ajeitar o tecido, ó. Nesse momento eu ainda não tinha colado o feltro, e aí eu meço mais ou menos o tamanho ali. O emblema tem 5 por 7, 7 de altura, 5 de largura. Eu cortei um pedaço e colei ali para cobrir esse nome, né, Rio Prefeitura, e não dar sombra no tecido. Gente, e olha que trabalho gostoso. Desestressa a gente. A gente às vezes olha uma coisa e fala, nossa, eu não vou conseguir. Eu fiquei analisando, pensando como ia fazer e ficou perfeito, gente. Vocês vão ver o resultado final e ficou incrível. Então ali eu passo a cola no feltro, colo em cima lá do emblema, para depois começar a colar outra lateral e fazer o acabamento no fundo. O acabamento do fundo, eu só fiz uma dobra igual a dobra que já tem na própria bolsa, e vocês vão ver como é que fica direitinho. Abaixo o tecido, tiro de novo o plástico, vou ajeitando ali, acertando, e olha como ficou perfeito. A mesma preguinha que tinha embaixo ficou ali. Aí eu já tô colando a lateral. Vocês podem perceber que fica muito mais fácil fazendo desse jeito. Ali tinha um excesso de cola, eu já passei o pano úmido e ela vai saindo. Então cola de um lado primeiro, cola a parte de cima e depois o arremate do outro lado. O próprio tecido já vai se moldando ali. Vai passando a cola do mesmo jeito e vai empurrando a ponta do tecido. Agora eu já cheguei no final do bolsinho. Essa dobra no final, ela é bem grosseira ali, já a parte do bolso, né? A costura dela é bem funda. Então eu fui acertando ali de maneira que eu conseguisse. Vocês podem ver que ela tem a própria dobra ali, o próprio couro já tem a dobra. E eu fui acertando o tecido e fiz a mesma dobra que estava no fundo ali, eu fiz no tecido. Então eu fui passando a cola, fui empurrando, olha como é fundo ali, e fui ajeitando para que desse o acabamento bem bonito. E assim, confesso que achava que ia ficar grosseiro, mas não ficou não, ó. Dobrei a pontinha, empurrei para dentro, e a parte de baixo também, mesmo que ficasse um pouquinho torto, um pouquinho mais grosseiro o fundo, ninguém vê mesmo, porque é a parte do fundo ali, ó. Reparem que eu fiz a dobra, dobrei novamente e fui ajustando ali
para que coubesse perfeitamente na costura e eu conseguisse encaixar. Cortei o excesso de tecido que estava ali para poder ficar melhor, né, o encaixe, e fui empurrando ali direitinho para dentro. E a própria cola faz esse arremate, tá, pessoal? Ela acaba dá uma selada na ponta e para de desfiar o tecido depois. Olha como ficou perfeitinho, viu? E aí a gente vai fazendo a dobrinha e olha como fica. Ajeita ali direitinho, tira o plástico e ficou perfeito. Do outro lado eu não mostrei porque é a mesma coisa. E agora vocês podem ver que eu tô finalizando aí, fazendo o arremate, né? Ali onde eu colei para dentro desse bolso com a fita de pompom. Vou passando ali onde tem essa borda sobrando ali, né? Do pompom. Passo a cola e vou colando toda a volta. E, gente, essa cola é maravilhosa para trabalhar. Não fica agarrando nas mãos. Muito boa. Não suja o tecido. E aí eu colei tudo, ajeitei, fui ajeitando ali o pompom para ele ficar direitinho. E olha que gracinha, foi tomando forma. E aí vocês escolhem a estampa mais ou menos no tom que a mamãe vai querer. Isso pode fazer com qualquer bolsa, frasqueira que você queira customizar. Às vezes a bolsa tá velha, né? A gente quer jogar fora. Olha que graça, a gente já deu uma outra cara. Aí na lateral a mesma coisa, só que eu vou colar em cima do elástico para fazer o arremate. Passo a cola e vou fazer a mesma coisa ali, colando direitinho para dar o acabamento. Posiciono, passo a cola. Tiro ali o excesso da cola na minha mão. Vou ajeitando. E depois é só cortar ali na medida certa. Reparem que nesse momento um pedacinho do tecido saiu ali. Isso pode acontecer, de repente eu não passei cola ali direito, então eu dei um jeitinho e ficou tudo bem. Coloquei cola, colei direitinho. Aí é a parte que eu falo, né, que soltou. E aí depois eu fiz uma revisão, toda a parte estava colada. Acho que ali eu realmente não tinha passado cola, porque foi o único pedaço da bolsa que soltou na hora que eu mexi ali. E aí ajeitei, passei a cola e ficou perfeito de novo. Olha que acabamento bonito que dá na bolsa. Pode ser cianinha também. Agora chegou a hora de colocar o aplique, né? E aí esse, como eu falei, é termocolante. Então se eu passasse o ferro no tecido, ele ia colar perfeitamente. Mas eu achei melhor passar a própria cola e ele colou super bem. Medi mais ou menos a altura para que o outro lado ficasse igual. E já posicionei na altura certa. Coloquei ali, fui ajeitando. E ficou perfeito. Olha que gracinha. Fui apertando por dentro para ajeitar. Muito bonitinho esse aplique, né, pessoal? Colei de um lado, colei do outro. E olha que fofura já. Tomando outra forma. E na frente eu fiz essa nuvem, tipo uma nuvenzinha em feltro, só para dar uma profundidade, não colar só o leãozinho ali, para ele não ficar perdido e muito pequenininho. Então eu colei esse formato de nuvem, medi, deixei ele ali, nesse momento ainda não tinha passado a cola, e aí fui ajeitando, posicionando direito. Depois que já estava certa ali a medida, eu fui e passei a cola e colei o leãozinho. Repare que eu tirei a nuvem dali,
Aí medi novamente, só encostei ali para ver, então não tinha ficado exatamente na mesma direção de um lado do outro, então eu meço. Então esse cuidado que a gente vai tendo é que faz a diferença. Então a gente vai ali, posiciona, mede. Quando eu vi que já estava na mesma medida de um lado e do outro, eu colei, empurrei, né, que já estava com a cola, então pressionei ali e depois colei o leão. Agora eu passo a cola, ele também era termocolante ali no meio, se eu passasse o ferro, mas aí eu fiquei com medo também de pressionar e achatar o rostinho ou queimar, então passei a cola, ajeitei ali a juba dele, colei, posicionei direitinho e olha que graça, uma bolsa que era simples e que também era bonita, né? Mas a gente pode dar cara e gastando muito pouco. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham se inspirado para fazer algo diferente, algo que tenha um valor sentimental, né? Que coloque ali a personalidade, o jeitinho de vocês, que vocês consigam se aventurar por esse caminho. Tudo assim na minha vida sempre foi assim, né? Eu vejo, eu acho que aquilo ali pode se transformar em algo muito mais bonito, diferente, que eu posso deixar com a minha cara. Então isso é só uma inspiração para que vocês façam também. E se você gostou, não esqueça de compartilhar, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações e deixa seus comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!